Voltamos com o programa Segue-me e neste bloco vamos falar sobre a vocação do leigo, né? A Igreja Católica reza no mês de agosto pelas vocações. Mas o que é leigo? O que fazem os leigos? Definido por Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Sal da terra e luz do mundo. Disse Jesus essa frase aos seus discípulos, dando a missão de ser o sabor, de ser a luz para quem está nas trevas. E realmente Jesus é o sabor, a luz para quem está nas trevas. Em nossa igreja existem grupos de leigos, né? A serviço de Cristo para anunciar a boa nova. Quem são os leigos? São os músicos, são o pessoal da equipe de liturgia, são o pessoal do grupo de oração, os catequistas, o pessoal da ação social e o pessoal da pastoral da criança, todos são leigos a serviço do Senhor. São pessoas que doam o seu tempo para o Senhor, né? Como disse o Evangelho de hoje. O Evangelho fala, né, que nós ficamos atentos e façamos a vontade do Senhor. Esses são os leigos que todos devem trabalhar para o bom êxito e anúncio do Evangelho. Agora vamos acompanhar a entrevista feita pela nossa irmã Vanderleia com o coordenador da liturgia de nossa paróquia Santa Rita dos Impossíveis, o Rodrigo Barbosa. Vamos dar uma olhada nessa entrevista muito boa. Olá, estamos com mais uma edição do programa Segue-me e hoje nós iremos falar sobre cristão leigo. E para isso estou aqui com o Rodrigo Barbosa, coordenador da liturgia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vanderleia. Para começar, você poderia nos falar qual é o seu trabalho, o que é a liturgia? Sim. Atualmente na paróquia eu sou coordenador de liturgia da paróquia Santa Rita. Também assumo a função de segundo tesoureiro no COPAI, que é o Conselho Paroquial Administrativo e Econômico, né? E a liturgia, ela é um conjunto de ritos e celebrações que são utilizados na Santa Missa com o intuito de agregar a comunidade, com o intuito de levar a comunidade a esse espírito de unidade, esse espírito de união para a Santa Missa, para a Sagrada Eucaristia. O seu papel pode ser considerado de cristão leigo? Sim, Vanderleia. O cristão leigo na igreja tem um papel de suma importância. A Bíblia nos fala que Jesus é a cabeça e nós somos os seus membros. A igreja é o seu corpo. E o leigo tem papel fundamental no caminhar da igreja, na vida da igreja. Uma vez que é através dele que todas as ações acontecem, através dele que todas as ações na igreja vão se desenvolvendo. Então esse papel de coordenador de liturgia tem um papel muito importante na igreja. Então é um papel de leigo, esse papel de assumir a liturgia, de assumir as funções dentro da igreja. Uma vez que na igreja temos os dois papéis, os leigos e os ministros ordenados, que os ministros ordenados são os padres, diáconos e bispos, e os leigos são toda a comunidade, todos os batizados que são chamados a essa condição de leigo para assumir o seu trabalho na igreja e desenvolver todas as atividades. Rodrigo, então conta pra gente qual que é a vocação do leigo na igreja e no mundo. A vocação do leigo na igreja, ele segue 3 princípios que também é o chamado de Jesus a cada um de nós. Ele tem um papel de sacerdote, de rei e profeta. Sacerdote, enquanto ele faz o papel de anunciador, enquanto ele faz o papel de servo também. Nós leigos, muitas pessoas perguntam, nós temos também o poder de abençoar, né? Nós, enquanto batizados, assumimos a função de evangelizar, nós fazemos esse papel de sacerdote, nós fazemos esse papel de servo de Deus também, ao qual somos chamados. Quando o leigo assume a função de profeta, é quando ele anuncia a palavra, é quando ele anuncia o evangelho e se torna a voz de Deus na comunidade, onde ele se torna a voz do próprio Criador no seu dia a dia, no mundo em que vive. E quando nós falamos em rei, é quando ele assume a identidade de cristão, assume o poder de si, o controle sobre suas emoções, o controle sobre o seu pensamento, e não deixa que as tentações do mundo se tornem totalmente influenciando a ele, de forma que ele exime essa realeza que é dada por Deus a cada um de nós. Um leigo na sociedade, ele tem que assumir o papel de agente transformador.
Na Igreja Católica, o leigo assume muitas responsabilidades, assume muitas funções, que são, no meu caso hoje, coordenador de liturgia, temos os coordenadores de catequese, temos os coordenadores de batismo, que formam os novos irmãos, os novos membros da igreja. E na sociedade nós temos a função de influenciar, sim, na política, de influenciar na saúde, de influenciar na opinião pública, de sermos formadores de opinião. Uma vez que nós temos o conhecimento do que a igreja prega, do que a igreja nos pede, do que Cristo nos pede. Então o papel do leigo não é apenas um papel de espectador, de participar da missa, de acompanhar a missa todo domingo, mas é muito mais que isso. O leigo assume um papel de agente transformador na sociedade. Então, quando nós assumimos esse papel de agente transformador, conhecemos a nossa realidade, a nossa importância no mundo, baseado no ensinamento de Jesus, baseado nos ensinamentos da igreja, do que a Bíblia nos pede, nós temos essa responsabilidade de fazer a mudança, de orientar, de ensinar, de seguir os preceitos. A igreja sempre nos pede que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, como o próprio Jesus nos pediu no livro de São João. Então, nós temos o leigo na sociedade, o leigo da igreja, ele é esse elo de transformação, ele é a voz do próprio Cristo na sociedade, ele é a voz do próprio Senhor que tem que orientar, conduzir e mostrar ao mundo que é possível viver a santidade, todos os princípios éticos e morais. Então, Rodrigo, qual que é a maior dificuldade de ser um cristão leigo na sociedade em que a gente vive? Bom, Manela, a grande dificuldade de ser um cristão leigo na sociedade atual são justamente as mudanças de comportamento, as mudanças de postura da própria sociedade, a evolução do pensamento, onde as pessoas estão banalizando tudo, estão banalizando tudo o que é princípio, tudo o que é ético, estão se perdendo os valores. Então você ser diferente, você falar de Deus, você falar de Cristo, você falar da igreja, muitas vezes se torna taxativo, você se torna um excluído. Porque o mundo hoje propaga muito a questão de que tudo é permitido, tudo me pode, a sexualidade, né, hoje tão extravagante na nossa sociedade, e quando você chega e fala que o sexo em demasia, onde você fala que seguir a Cristo é o melhor caminho, gera-se muitos tabus, gera-se muitas resistências. Então, hoje nós podemos ver não só a nível de Brasil, a nível de Santa Rita e outras comunidades, mas a nível de mundo, os cristãos, as pessoas que levam a palavra de Deus sendo perseguidas, né? Então, a grande dificuldade em ser leigo hoje, ser cristão, é na forma de pensar das pessoas, onde o mundo está cada vez mais banalizando tudo, banalizando a sexualidade, banalizando a mentira, banalizando todos os princípios éticos e morais. E você vir com uma realidade diferente, falar sobre o amor de Deus, falar sobre amar ao próximo como a si mesmo, se torna grande dificuldade. Onde muitas vezes a corrupção, onde o agir errado, a mentira é mais forte, você falar em verdade, você falar em ética, você falar em nome de Deus, se torna uma dificuldade. Onde muitas vezes nós somos perseguidos, onde muitas vezes somos taxados de retrógrados, conservadores, somos taxados de retrógrados. Então é muito difícil hoje você falar de Deus sem sofrer uma certa repressão, sem sofrer uma certa recriminação. Então o grande desafio do leigo hoje é ser essa voz de Deus, ser essa presença de Deus na comunidade, onde muitas pessoas não vivem esses conceitos, onde o princípio da banalidade, de que tudo é permitido, tudo eu posso, é muito forte. Bom, Rodrigo, então, o que esse trabalho de leigo na igreja tem trazido para a sua vida? O trabalho de leigo tem trazido muitos benefícios, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Quando nós seguimos a Deus, quando nós vivemos todos os preceitos que a Bíblia nos pede, nós somos falhos, temos muitas falhas também, não somos perfeitos.
mas o trabalhar a Deus, o doar um pouco do nosso tempo, o doar um pouco da nossa correria, da nossa rotina, sempre traz benefícios muito importantes para nós. Principalmente o poder saber como lidar com minha família, como orientar minha filha, como viver o meu casamento. Então, trabalhar a Deus, doar-se a Deus, só vem trazendo graças para a minha vida. Tanto na minha forma de pensar, na forma de agir, tanto na forma de eu ver o próximo também, como ver os problemas, muitas vezes, da sociedade. Então, ser cristão, fazer esse trabalho de leigo, só vem trazendo benefícios. Benefícios da minha vida pessoal e profissional, né? Sempre agradeço a Deus pela oportunidade de poder nos dar o dom da vida, acordar cedo, né? Ir para um novo dia, buscando sempre ajudar o próximo no que for possível. Então esse papel de leigo, Deus vem me dando muita força para encarar as dificuldades que nós temos, encarar as dificuldades do dia a dia, tantas provações, tantas tentações. Então quando nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos na igreja, quando nós tentamos viver essa palavra de Cristo no nosso dia a dia, nós temos mais força. Deus tem me dado uma força muito grande na minha caminhada. Tem me mostrado que sem Ele eu não posso ser melhor. Sem Ele eu não posso ser diferente. Então Deus tem me dado a graça a cada dia de ser um pai melhor, de ser um marido melhor, de ser uma pessoa melhor na comunidade. E é o que nós somos chamados, né? Ser o exemplo de Cristo. Falhas, com certeza tenho, mas se não for esse trabalho que Deus vem fazendo na minha vida, que Ele vem agindo no meu dia a dia, com certeza eu não conseguiria mudar muitas coisas que foram prejudiciais na minha vida. Então esse trabalho na igreja vem me ajudado a me formar, me ajudado a caminhar e superar as minhas limitações e com certeza buscar ser uma pessoa melhor. Acredito que tem muito a ser melhorado, muito a ser trabalhado, mas tenho certeza que se eu não fizer o meu trabalho, eu não vou ter uma força necessária para encarar as dificuldades que podem vir a ocorrer. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença. Essa foi nossa entrevista do dia. Continue assistindo ao Segue-me e tenham uma boa noite. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos voltando com o programa Segue-me e acabamos de ver a entrevista do nosso irmão Rodrigo Barbosa, coordenador de liturgia. Os leigos são de extrema importância para a construção da Igreja de Cristo, né? Na palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1, diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Eu quero agora convidar você para toda a primeira sexta-feira do mês, às 6h30 da manhã, nós temos a Santa Missa. E aí a gente continua com a adoração ao Santíssimo Sacramento o dia todo, com encerramento às 19 horas. Tira 5 minutos do seu tempo, 10 minutos do seu tempo, ou 1 hora, o Senhor vai ficar mais feliz com você ainda e vá adorar o Senhor na nossa paróquia, na paróquia Santa Rita dos Impossíveis. Venham adorar o Senhor Jesus amanhã. Amém? Participe do nosso programa, enviando perguntas, pedidos de oração. Visite nossa página no Facebook, Pascom Santa Rita. E convido você para a próxima quinta-feira também com o programa Segue-me. E nós temos todos os dias, às 11h45, o programa diário espiritual. Participe com a gente. Envie seus pedidos de oração, suas perguntas, sugestões. A gente está aberto a ouvir você. E eu quero encerrar nesse momento pedindo a presença do Senhor, a paz, que a paz de Deus, que o amor de Maria entre em cada lar, em cada coração, que Nossa Senhora esteja intercedendo, Santa Rita esteja intercedendo também por cada um de nós nesse momento. Coloque no altar do Senhor, coloque a sua vida nas mãos de Nossa Senhora, pedindo sempre a intercessão dela. Amém? Boa noite.